Portanto, com base nisto, eu ainda vou tentar analisar para o gráfico seguinte, é um gráfico mais complicado, e eu já me estou a alabazar um bocado no tempo, mas dizer-vos que eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, o caso do exame da matemática. E aquilo que era mais ou menos perceptível, no nono ano, matemática do nono ano, mas que deixa uma margem de dúvida relativamente elevada, que é, há lá uma ou duas perguntas que não devia lá estar. No caso da matemática, é mais visível. Fiz alguns testes estatísticos que nós costumamos fazer e, na verdade, passou-se aqui qualquer coisa. É o único caso em que eu encontro a normalidade. E essa anormalidade, quando a gente vai ver o teste, tem a ver com duas ou três perguntas. Eu não quero fazer processo de intenção, portanto, deixo para quem quiser fazer leitura aqui entender, mas para mim esta anormalidade é uma anormalidade, acima de tudo, técnica. Antes de mais, é técnica. Se é política ou não, não produzo. Mas é, acima de tudo, técnica. Ou seja, o exame foi mal testado. E, portanto, tal como há uns anos atrás, não é? Também entendo, por exemplo, que na física, ou no português, ou na química, ou seja, onde for, os exames foram mal testados também. Portanto, o problema que nós temos aqui é o sistema de concepção de exames. Como é que os exames são concebidos, são produzidos? Independentemente de sabermos que há alguns melhores, alguns piores, escolas piores, que há isso. A gente sabe essas coisas todas. Mas, quer dizer, não podemos ignorar que há aqui uma responsabilidade na concepção que, eventualmente, precisa dar mais estabilidade e mais credibilidade às provas. Isso é um esforço que eu acho que eu não gosto muito de utilizar, digamos, este tipo de coisas para o combate político, até porque agora estou fora de combate, como estão a dizer, mas, quer dizer, eu tenho algum cuidado a trabalhar com este tipo de coisas, porque eu acho que os principais prejudicados com isto são os miúdos. E eu acho que nós temos que calcular, temos que ter muito cuidado para, no fundo, com todas estas guerras que existem no meio da educação, sabemos que os principais, os mais frágeis e aqueles que, no fundo, geralmente aguentam com as consequências, são os mais novos. São os miúdos, são aqueles que têm que enfrentar os problemas. E, portanto, todo o cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco. E por isso é que eu devo dizer que tenho muito cuidado a ler estes resultados e muito cuidado a tirar essas conclusões. Agora, há um outro indicador que está neste gráfico e que é o indicador que estabelece entre a diferença da avaliação interna e da avaliação externa. Nós temos aluno a aluno nas bases de dados e nós temos bases de dados, só pus aqui 2008, mas nós na Universidade Nova temos bases de dados desde que existem exames. Ou seja, desde 98, o primeiro exame do 12º ano, e depois desde 95 o ensino básico. E temos as diferenças entre a classificação de frequência, ou seja, a nota como se vai a exame, como se costuma dizer, e a diferença obtida no próprio exame. Bom, e se vocês repararem que temos aqui alguma dispersão, mas temos uma tendência muito clara. E essa tendência, o R quadrado, que é o teste estatístico do índice de regressão, 0,61 é bom, mas ainda era melhor porque, quer dizer, o problema é precisamente esta dispersão que existe aqui, não é? Porque há para aqui muitos outliers, como se costuma dizer, nós que utilizamos o termo em inglês na estatística, ou aqueles que saem fora do padrão. Bom, e o que é que se diz? É que, geralmente, as escolas com resultados mais baixos, ou seja, estão aqui mais baixos no eixo do X, são aquelas que inflacionam mais as notas. As escolas com melhores resultados são aquelas que inflacionam menos ou, às vezes, deflacionam as notas. Porque algumas destas notas, eles têm notas melhores no exame do que têm dentro das escolas. Isto dá uma diferença negativa. Por isso é que aparece aqui abaixo do eixo. O que é que quer isto dizer? É que, geralmente, quando os professores lidam com alunos mais fracos, tendem a ser mais removidos na classificação técnica. Quando os professores lidam com alunos mais competentes e mais bem preparados, são mais exigentes. Também tem uma outra leitura. É que, quando se é exigente, ajusta-se mais relativamente àquilo que é esperado. Quando se é pouco exigente, podemos aliviar, digamos, a pressão sobre o aluno e não os fazê-los trabalhar tanto. Também se pode ter essa leitura.
Mas isto é uma observação que não é só cá em Portugal. Existe em todos os países e é um problema do próprio funcionamento do sistema. Portanto, escolas em zonas mais pobres, os alunos mais fracos, com mais problemas, etc., geralmente as notas internas são mais benevolentes e, portanto, são inflacionadas. Nas boas escolas, são mais exigentes e há maior rigor, maior aproximação entre aquilo que se obtém no exame e aquilo que se obtém na classificação. Agora, o problema que se põe é que a diferença é muito grande. E isso é, digamos, um dos pontos em que vale a pena haver um esforço, quer da parte das escolas, quer da parte, digamos, do Ministério, no sentido de tentar eliminar um pouco esta diferença. Ou pelo menos atenuá-la, porque ela vai existir sempre. Mas eu tenho que reconhecer aqui uma coisa que geralmente não é dita, é que aqui é um fator de injustiça. Porque os bons alunos são prejudicados. Quer queiramos, quer não. E, portanto, devemos ter um olho para um lado, devemos também ter o outro para o outro. E esses alunos são prejudicados, nomeadamente quando estes exames são utilizados no acesso ao ensino superior. E aí há um fator de injustiça. Eu, desde o ano 2000, 2001, que eu denunciei isto. Enquanto lá estive, bem tentei, junto do Ministro de Acesso ao Ensino Superior, que pertencia ao Ministério do Ensino Superior, que se começasse a trabalhar sobre isto, nem com elementos de ponderação, etc. Mas há aqui uma desadequação entre os mecanismos e os instrumentos de avaliação que se faz nas escolas, ou em algumas escolas, e os mecanismos de avaliação nacionais. E, portanto, é um ponto também a ter em conta. Mas estamos aqui com, neste caso, do básico. Portanto, o básico não há a injustiça, existe, só que não há o problema do acesso ao ensino superior, portanto, passa. Agora, no caso dos exames do 12º ano, do 12º ano, a inclinação da curva é a mesma. E, portanto, o problema existe. Os alunos mais fracos são mais beneficiados nas notas internas. E como depois a nota final é uma ponderação entre a nota interna e a nota externa, eles já vão com as notas inflacionadas, obviamente saem beneficiados. E há aqui um fator de injustiça e, portanto, todo o trabalho no sentido de fazer aproximar estas duas coisas é um trabalho no sentido de termos mais justiça. Agora, há que dizer isto também. Eu consigo, não vos vou dizer quais são, mas eu consigo identificar estes números. Nós sabemos, temos lá as indicações. E o que é que são estes outliers? São escolas que, não obstante terem boas notas e bons alunos, inflacionam muitas notas. E eu posso-vos assegurar que a maior parte são privadas. Infelizmente. E, portanto, isto também deve ser objeto de regulação. Ter algum cuidado. Isto quer dizer que há mecanismos de injustiça. Quando se entra ou se fica de fora um curso de medicina por causa de uma centésima ou uma décima, isto é importante. E, portanto, não me digam, não me perguntem como é que nós vamos fazer isso. Tem que se ter mais cuidado, mais cuidado. E, portanto, não vejo outra forma senão identificar quais são as escolas que têm este tipo de práticas e a própria inspeção poder atuar no sentido de chamar a atenção, mas lá o que é que se está a passar. Portanto, estas são as duas situações que eu escolhi e passo já para as conclusões finais, porque já vou adiantado, mas que são as conclusões que eu gostaria de destacar relativamente àquilo que disse. Em primeiro lugar, não encontro um padrão de evolução que seja comum às diferentes disciplinas. Viram que há disciplinas que umas sobem, outras descem. Quer dizer, não se pode dizer que há um padrão ou de extrema dificuldade ou de extrema facilidade. Há casos pontuais que são identificáveis e, portanto, não me permite, em termos sérios, objetivos e de maior transparência, não me permite encontrar uma intenção generalizada, ora de dificultismo, ora de facilitismo. Em segundo ponto, eu acho que o grande problema que há aqui é a excessiva variância dos resultados. De disciplina para disciplina, de ano para ano, de escola para escola, e eu acrescentava entre classificações internas e classificações externas. Ora bem, e esta excessiva variância não é um problema dos alunos nem das escolas. Só tem uma explicação. É o modelo de concepção das provas. Porque eu não consegui, manifesto a minha possibilidade, também não houve tempo para isso, mas o modelo de concepção é aquilo que eu costumo designar que são exames de autor.
que é que são exames de altura? É que, geralmente, convida-se 1, 2, 3 professores para fazer os testes. E esses testes depois levam um teste. Eu sei que nos últimos 2 anos já houve uma preocupação de testar mas pelos vistos não teve bons efeitos. Ou seja, eu defendo a existência de, tal como existe já no sítio, eu não estou a inventar nada, a existência do banco de itens, que é isto, tudo por ser ESPP, tive a oportunidade de falar sobre isso. É um banco de itens. E a construção dos exames é feita de forma aleatória, de acordo e estratificada, porque temos que ter perguntas de vários coisas, que são extraídas regularmente desse banco de itens em que as perguntas já estão testadas, já estão aferidas. Sabemos esta pergunta é de nível 1, é de nível 2, é de nível 3, é de nível 4. E depois eu tenho que ter um teste assim e faço uma busca aleatória desse banco, tenho que ter um número considerável, e essa é a única forma de ter testes aferidos, comparáveis, de ano para ano, de disciplina para disciplina, e eliminar aquilo que todos vocês viram com estes resultados, que é a extrema variabilidade e a extrema volatilidade. E eu devo dizer que não me sinto à vontade para estar a criticar, seja quem for, neste momento, porque eu também lá estive, constatei e, entretanto, não foi possível alterar. Agora, para se alterar uma coisa desta, é necessário tempo. É necessário tempo. E, acima de tudo, é necessário que esta refrega constante possa acalmar um pouco. Porque é outro ponto que eu tenho aqui, já falei do segundo, do terceiro, das classificações, que é o problema, eu acho que é péssimo nós utilizarmos os resultados dos exames para aferir do sucesso ou insucesso das políticas educativas. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, quer seja a favor, quer seja para o mal. Eu não estou a referir a ninguém, nem estou a dar recados a ninguém. Só estou a dizer que os testes não permitem, os exames nacionais não permitem fazer essas coisas. Permitem ser um indicador que a longo prazo, a médio e longo prazo, poderão ou não confirmar. Em tão curto espaço, em tão curto tempo, período de tempo e espaço, é abusivo tirar conclusões com as variações de um ano para o outro. Nomeadamente quando se tem o sistema de exames que se tem. Eu peço imensa desculpa de não corresponder, se calhar, à vossa expectativa relativamente às conclusões. Mas eu acho que estas coisas têm que ser tratadas com seriedade, com rigor, e não estou a fugir aos problemas, mas estou a tentar, acima de tudo, ser honesto comigo próprio, para ser honesto convosco e com os portugueses, que é aquilo que é mais